Este é o Segurança Legal episódio 295, gravado em 21 de outubro de 2021. Guia de segurança para agentes de pequeno porte. Neste episódio, fazemos uma análise crítica do Guia de Segurança da Informação, recentemente lançado pela ANPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e olá aos nossos... são os insiders. Os apoiadores. Os apoiadores, entre eles os insiders, que estão tendo a oportunidade de surpresa de acompanhar a gente enquanto a gente grava ao vivo numa transmissão no YouTube, que eu espero que não dê problema. E também sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, no e-mail, podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, no qual estamos transmitindo ao vivo, e também pelo iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, também pelo Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Todos os links, vocês já sabem, estão lá no nosso site. E o tema de hoje, Vinícius, a gente comentava antes aqui, talvez uma das questões e um dos problemas mais difíceis dentro da segurança da informação, que é estabelecer quais seriam os cuidados mínimos ou quais seriam, né, as regras, o mínimo necessário de segurança da informação para um determinado ambiente. A gente sabe que ao redor do mundo existem uma série de regras, uma série de normas que tentam justamente estabelecer isso. Claro que algumas delas não levando em consideração o tamanho da instituição, mas sim a atividade que a empresa, né, ou que a instituição realiza, sei lá, o PCI, por exemplo. Agora, o desafio aqui de hoje... e o tema de hoje vem com o guia orientativo publicado pela ANPD de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. E aí tem uma coisa muito interessante sobre esse tema também, que além de espinhoso, teve uma coincidência bem legal, na verdade, que nós lá em 2014 gravamos sobre esse tema no episódio 49, deixa eu até abrir aqui, Vinícius, Caramba. mas é Segurança da Informação para Pequenas Empresas. E nesse episódio a gente tentou fazer justamente esse exercício que a ANPD fez, e é interessante que vocês, eu até sugiro que escutem, e eu escutei hoje ao meio-dia, aqui antes da nossa gravação, 49, lá em 9 de maio de 2014, a gente se baseou em um artigo de um pesquisador chamado Roger Clark, e que ele fala o título é Security Information for Small and Medium-Sized Organizations, e é interessante que algumas das recomendações, como eu dizia, que estão no guia atual que a gente vai falar hoje, também estavam lá. Então foi uma coincidência interessante, além de outras coisas. No Vinícius, uma hora ele fala sobre... porque hoje qualquer servidor modesto tem aí 2 GB de memória. De RAM. Né? Uau! Hoje qualquer celular modesto tem 2 GB de RAM. O meu celular tem mais do que 2 GB. Então é interessante porque com o passar do tempo, né, a gente já sente algumas questões históricas até no próprio podcast. Uma delas sobre Marco Civil, se der tempo a gente fala hoje também. E aí, Vinícius, eu já toco a bola para ti. Eu acho que um dos grandes méritos desses documentos, a gente está vendo a ANPD funcionando, isso é muito bom. Mas acho que um dos grandes méritos e uma das coisas que a gente sempre quis que acontecesse, sempre trabalhou para acontecer até, né, nas várias esferas que a gente atua, é essa aproximação entre proteção de dados e segurança da informação, e colocar a segurança da informação dentro, né, de um ambiente regulatório para as instituições, que já começava a acontecer no ambiente bancário e outros ambientes regulados, como seguros. Mas aqui isso se expande muito, né? Porque praticamente toda instituição trata dados pessoais, e a partir de agora nós temos, por força da lei, essas regras aplicadas
aqui, né, agora por meio desse guia orientativo. A gente tem... É bom lembrar, porque a gente estava conversando antes, né, Guilherme, tu até lembrou, tu ouviu os episódios antigos e tu encontrou, inclusive, um comentário que a gente estava fazendo, eu não lembro se foi tu, se foi eu que fez o comentário, agora já esqueci, mas de que o Marco Civil da Internet seria só o começo, né? Foi tu. Seria só o começo, que a gente teria muito mais regulação a caminho, né? E... Bom, né? E tá aí. Eu avisei. Não, mas é aquelas coisas, a gente acerta várias e erra muitas também, né? Mas a gente não adivinha tudo, mas isso era meio óbvio que iria acontecer, né? Uhum. Bom, é uma tarefa um pouco delicada, né, Guilherme? Só lembrando quem tá nos ouvindo, quem tá acompanhando, quem tá ouvindo o MP3, né, que tá ouvindo gravado, quem está no YouTube está, nesse momento que a gente está gravando, está acompanhando sem cortes. Agora, né, vamos ver se a gente vai sem corte também, né? A tua ideia não é editar, é fazer pós-produção, não? Não, sem editar, vamos menos direto. Tempo. Então tá bom. Então talvez isso vá. Então vamos ver. Então vai ser na íntegra o áudio. Mas assim, é uma tarefa meio ingrata fazer essa criação dessa recomendação, tanto que a gente apanhou para fazer isso lá em 2014, né? E a gente se baseou nos artigos do Roger Clark, de mais um outro lá, que a gente vai botar no show notes. Inclusive, vamos botar no show notes o link pro episódio, lá no show notes do episódio, tem um link pros artigos daquela época. E realmente, esse guia que foi feito agora, ele não foge muito daquilo que a gente colocou naquela época, e na verdade, do que o Roger Clark colocou naquela época. Que diga-se passagem, foi escrito em 2013, e nós gravamos em 2014 sobre o tema. Tá? Então, é um pouco difícil essa questão, porque qual é o objetivo quando a gente tentou fazer o nosso episódio lá de 2014? Era conseguir dizer para um público que são empresas pequenas, que às vezes não tem área de TI, que não tem conhecimento na área de TI, etc., que cuidados mínimos tu tomar. Só que mesmo isso fica meio indigesto, porque tu dizer para a criatura que ela tem que ter um firewall, né, que ela tem que ter um firewall, tem que ter algum tipo de filtragem de conteúdo, etc., ela não tem noção do que é isso, ou seja, as pessoas nessas pequenas empresas, né, não tem noção do que seja isso, e quando ela procura alguém para fazer isso para ela tem que confiar que a pessoa está dizendo, entende? Ela é o mercado de limões, né? Ela vai ter que confiar que aquilo que a pessoa está dizendo para ela que é o firewall, que vai funcionar, e que foi, entende? É aquilo que eles estão querendo fazer. E eles não têm como saber. É que nem o Vinícius levando o carro para consertar, meu ar-condicionado estragou, vamos trocar uma válvula aqui que custa não sei quantos reais. A gente pode trocar, e eu vou dizer o quê? Não, né? Assim, troca, né? Sim. Troca o raio da válvula, não sei se é a válvula, não é? Eu confio nos caras, então... E a gente tem um problema com relação a isso. Então, é uma tarefa meio ingrata e claro, eu concordo com... Concordo, não. Eu dou os parabéns pelo esforço, tá, que a NPD faz nessa direção de tentar auxiliar. Mas eu acho que assim como nós lá em 2013... Lá em 2014, Roger Clark em 2013, tá? E o Roger Clark vai mais a fundo do que a gente foi no nosso episódio, ele coloca bem mais ele coloca várias outras coisas ali. Talvez num cenário de um ambiente, de um país desenvolvido, e olha, eu acho que não, viu? Acho que nem assim. Talvez tu tenha empresas pequenas com uma maturidade para fazer aquelas coisas ali, mas fora isso, cara, eu acho muito difícil. Eu acho que é muito... O nosso episódio ficou muito utópico, o de 2014, e esse manual eu acho que ele foi na mesma linha, cara. Eu acho que ele ficou bom nesse sentido, sabe? O que tem lá é o feijão com arroz. Tem que ser feito. Tem um outro item que eu acho que não é feijão com arroz. Com arroz não, né? Feijão com arroz, que eu acho que não deveria estar no manual para pequenas empresas, tá? Mas... É difícil de fazer isso, entende? Não é... É um balanço, né? O balanço entre
o mínimo que você tem que fazer, mas é que também você vai ter sim pequenas empresas e a forma de classificar isso, eles até colocam lá citando a Lei Complementar 123, né? Eles até, mesmo diante dessas situações de pequenas empresas, você vai ter situações muito diferentes, né? E eu senti falta, talvez, de mesmo dentro das pequenas empresas, você ter pelo menos alguns cenários ali. Essa versão 1, certamente isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas se você pega pequenas, você pode ter tanto o mercadinho da esquina, o açougue da esquina, como você pode ter um médico, você pode ter um advogado, ou você pode até ter mesmo, ou você comentou até no outro episódio, e hoje, mas no contador, né, na empresa de contabilidade, que vai tratar, às vezes, quando a contabilidade até dos funcionários é terceirizada, você vai ter toda a questão de dados pessoais de funcionários sendo tratados por uma empresa terceira, enfim, né? Mas aí que tá, Guilherme. Quando a gente diz pequena empresa e tal, a gente tem alguns detalhes, tá? Que nós sofremos na pele já isso. Tá? Nós, por exemplo, não podemos, pela nossa atividade de consultoria, a gente não pode ser microempresa, por exemplo. A gente não pode. A gente tentou já algumas vezes. De pequeno porte, etc. A gente não pode. Né? Então, assim, tem algumas coisas aí que limitam. E mesmo as que conseguem ser e tal, e que tem um número maior de pessoas, por exemplo, algum escritório de contabilidade que a gente conhece, por exemplo, o escritório que trabalha pra gente, né, aqui do lado aqui do prédio, tem um monte de gente trabalhando lá. E eles não têm, assim, é difícil para eles saírem do métier deles, que é contabilidade, e parar para se preocupar com risco, por exemplo. E é difícil, cara, mas enfim, não é impossível, né? Vamos ver. Acho que a gente pode. Fala, a gente pode começar a levantar os itens que eles apontaram para a gente poder conversar sobre eles. Isso. Eu só destaco aqui também que isso é uma base, esse é um ponto bem importante, né? A partir de agora, nós temos um documento oficial da NPD que coloca uma base de segurança da informação, claro, para as atividades de tratamento pessoal, e não se enganem, isso não interessa só para as empresas de pequeno porte, bem pelo contrário. As grandes empresas, elas também vão precisar olhar para isso aqui, porque se as grandes não tiverem isso aqui, o problema passa também a ser relevante, né? Então, isso é positivo num sentido. Eles destacam que essas medidas não são únicas e que ainda devem ser complementadas por outras, né? Então, não se esgotaria nisso aqui, é até um pouco... talvez uma forma de, não, né? Se fizer só isso, pode não ser o suficiente, claro, porque você vai ter que olhar para o cenário da instituição, né, da empresa. Eles destacam também que, às vezes, algumas dessas empresas têm apenas um funcionário na TI e sequer tem segurança, muitos serviços contratados, né? E ainda sem setor, imagina, um dos itens até que eu já posso começar a colocar aqui, eles dividem, né, entre medidas administrativas e técnicas. Só vou dar um overview dos grandes itens, que entre as administrativas política de segurança, conscientização e treinamento, gerenciamento de contratos, e entre as medidas técnicas, controle de acesso, segurança de dados armazenados, segurança das comunicações, medidas de segurança em dispositivos móveis e medidas relacionadas ao serviço de nuvem. E aqui eles ainda colocam, entre essas, a questão de gerenciamento de patches, né? E aí eu fico pensando, numa instituição que não tem área de segurança e tem, sei lá, um funcionário de TI que às vezes está muito... Nem tem. Então, assim, o terceiro que vai, assim, tem um fulano lá que a gente chama de vez em quando quando dá um problema aqui. E é o cara que instala o Office pirata, entende? Pensar em patch aí é algo... Mas por outro lado também, Vinícius, a gente tem que olhar uma coisa, né? A gente precisa dar um passo além. Esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, o Brasil já teve lá quando veio o Código de Defesa do Consumidor, né? Não, mas como é que as empresas vão fazer isso? Vai acabar, o mundo empresarial não vai conseguir atender, são muitas normas, tem que informar tudo. Pegando o pessoal participando aqui, o Hamilton já disse, nós temos um cliente que tem um computador, 40 funcionários, e aí sim, e o pessoal mal tem telefone, sabe? O pessoal que faz obra civil mesmo, construção civil. Sim. Cara,
Cara, assim, eu diria que o mínimo do mínimo do mínimo, cara, seria de fato assim, olha, não usa software pirata. Começa por aí, desde o teu sistema operacional até o Office, etc. Não usa pirata, se não tem como comprar o Office, cara, usa lá o Google, então, uma conta do Google, cria uma conta no Gmail lá pra ti e usa o Google Docs lá, o Workspace lá, o que for. E usa um antivírus pago. E backup. E faz um backup. Isso, e faz um backup. Isso seria o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, pra uma situação como essa. Agora vamos pegar... Não só numa situação como essa, cara. Porque eu te digo que algumas... Claro, Vamos pegar a primeira aqui, a política de segurança, né? Eles dizem, por exemplo, que a política de segurança evidencia... o meu tem mais uma coisa aqui. Vamos pegar o meu de novo aqui. Já passamos... Fala. Não, é só pra encaixar assim, ele tá botando as coisas que nós temos ali em termos de... as diferenças de cenários, tá? Ele tá pegando cenários bem extremos, do que é bem interessante, pra gente ter uma ideia de onde até onde vai, tá? Ele, além do tamanho da empresa, precisa ser avaliado com o que atua. Claro. Hamilton, aí, Hamilton, é um problema, né? Porque eles estão falando pra microempresa, pequeno porte e tal, sem avaliar com o que eles estão trabalhando, né? E aí, sim, assim como... mas... E ele consegue, assim como temos startup com 2 pessoas que tem 50 servidores com crawlers varrendo tudo por aí. Né? E quanta informação o cara tem. Ou ainda basta pensar no médico, na pequena clínica. Na pequena clínica e no mercadinho da esquina, né? O potencial de tratamento de dados... potencial não. A pequena clínica tratará dados sensíveis ao contrário do que vai ocorrer com o mercadinho da esquina. Sim. Mas isso pensando em segurança, a primeira delas aqui eu colocava, tem que ter uma política de segurança. E tem que ter uma política de segurança. Ninguém discute que não tem que ter. Tem que ter. E eles ainda colocam que evidencia boa-fé e diligência e ainda traz algumas sugestões do que a política deve ter, né, cópia de segurança, questão de senhas, acesso à informação, uso de correio, antivírus, o que provavelmente se basearam na 27002, porque o que a 27002 fala, né, numa perspectiva ideal, é que a política de segurança deve contemplar os itens da 27002. Só que tem um problema aqui, que é o seguinte: não basta ter a política, você tem que implementar a política, né? Somente a política existindo, você pode fazer copia da internet, uma política de segurança e joga lá, né? Acho que o desafio aqui é implementar. Acontece com frequência. Acontece com frequência. Não, e aí, não só implementar, né? Mas implementar a política não significa só botar um mecanismo lá dentro. Tu vai precisar, de alguma maneira, a monitorar as coisas para ver se a política está sendo respeitada ou se não está. Se não, e olha, se empresas de maior porte, de grande porte, né, médio e grande porte, já acontece isso, ou seja, da política virar letra morta, ela ser escrita e de fato ela não está sendo seguida, digamos assim, ou implementada, imagina isso, cara, numa empresa pequena em que as pessoas têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, cara, sabe? Tá, mas é que tu também, acho que tu tá num viés também de pegar uma empresa uma situação muito extrema, né? Porque ter uma política é algo que é viável. Viável. Você construir uma política de segurança é viável. Tranquilo, concordo. Eu acho que sim. A questão é tu manter essa política viva. E assim, em termos de configurações, de monitoramento, etc. E a gente tem um problema no mercado também. Tu tem uma demanda muito grande para profissionais dessa área, muito grande, e daqui a pouco para ele não vale a pena, por exemplo, começar a tratar um monte de clientes pequenininhos, porque o esforço que ele tem para tratar um cliente pequenininho, ele trata um grande que vale por N pequenos, um médio que vale por N pequenos. Então, assim, eu acho que é uma falta de serviços para esse público. Tá, mas não te esquece de uma coisa. Ele não precisa ter só a política para ele. Ele, tendo ou não tendo uma política para ele vai ter que ter uma política de privacidade, proteção de dados para os seus clientes ainda, né? E funcionários. Que, vamos lá, a maioria que tá fazendo agora tá fazendo pra botar num site lá pra dizer que tem alguma coisa. Não.
Tá, o pessoal tá colocando. O pessoal, os nossos clientes não é isso. Não é assim. Não. Eu tô falando de empresas pequenas. Dificilmente, assim, ó, primeiro, é que tem alguns pontos ali adiante que fala a questão contratual, por exemplo. Tá? Qual é a condição? E a gente sente isso com os nossos clientes que não são de pequeno porte. Eles têm dificuldade de negociar com certos fornecedores. Ou seja, o que a Microsoft vai querer negociar com os seus termos dos seus contratos? Não vai. De adesão, né? Tu usa o meu serviço como as is ou é isso, cara. Acabou, não tem discussão. Ou mesmo um fornecedor de software. Cara, várias empresas que fornecem software hoje, soluções de software, aconteceu semana passada. A gente estava conversando lá, uma situação lá que apareceu num outro ambiente e aí a gente perguntou para o pessoal que fornecia aquele software, vocês tá nesse modelo de vocês estão se colocando como controladores ou como operadores? Eles não sabiam. E tem um monte de gente usando o software deles, cara. Um monte de gente. E só lidam com dado pessoal. Uhum. Então, qual é a condição, qual é a expertise que uma empresa de pequeno porte tem, por exemplo, de sentar numa a gente não diz mais mesmo, mas entrar numa conference, numa reunião online e começar a discutir esses termos, né, num contrato. É difícil, cara. É muito difícil. Tá, mas aí para isso a gente tem situações, possibilidades de ter cláusulas contratuais padrão para uma série de coisas, né? Uma saída aí, também, né? E essa é uma saída. Isso aí a gente começa a entrar na coisa mais mão na massa. Uhum. Sabe? Uma coisa mais assim, mais prática. O próximo eu acho que é bem factível, Vinícius, e eu me lembro, de novo, ouvindo o nosso episódio, né? A gente citava o Marco Civil. Uhum. E aí essa perspectiva histórica que é interessante de ver o que a gente falou lá em 2014, o que aconteceu, né? Que é a conscientização e treinamento. Né? Uhum. E uma das coisas, e a gente falava lá em 2014 numa perspectiva do Marco Civil acontecendo e toda aquela, né, aquela felicidade lá pelo Marco Civil, abril de 2014, né? A gente falou lá em, acho que era setembro. E um dos artigos do Marco Civil é sobre a questão da educação para a segurança e para o uso de internet. Artigo 26, se me permite, eu vou ler aqui. Manda ver. Cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. E isso, salvo raras exceções, isso não aconteceu, né? Porque uma das coisas que o próprio Roger Clark fala, e uma das coisas que é crucial para conscientização e treinamento, que você também falou naquele episódio, e falava até antes disso, que é o usuário, ele é usuário, né, usuário bem treinado em casa, ou as boas práticas que o usuário toma em casa, ele transfere para a empresa, assim como as más práticas que ele tem, ele também transfere para a empresa, né? Então, sem dúvida, óbvio, a empresa tem que conscientizar e tem que treinar. E isso é factível, né? Você pode, até com uma certa facilidade, buscar pessoas para treinar suas equipes, até por meio digital, fazer provinha. Você consegue, tem ferramentas para fazer isso. Isso não é algo inatingível, né? Eles até colocam lá treinamento sobre phishing, orientações de seguir a política, tranquilo, né? Agora, por outro lado, também o nosso próprio ambiente é peculiar, né? Esse artigo 26 do Marco Civil não aconteceu, né? E ainda, depois de 2014, a gente ainda teve todo o fenômeno de fake news, né? E as pessoas continuam não sendo educadas, não recebem esse tipo de educação, né? Então o desafio para pequeno é maior ainda, ele tem que formar o cara em uso seguro, em uso adequado. É que tem certas coisas que eu acho que vão... Assim, já estão surgindo, mas tem que ser mais fácil e tem que ser... E mais barato e talvez até de graça fornecido pela NPD ou por alguma iniciativa da NPD. Coisas como tu falou, cláusulas padrão para contrato, alguns modelos, de repente algum tipo de material lá. Eles já estão fazendo, na verdade, uma parceria lá com o Nick, né? Com o Nick, dos manuais. Sim. Ou com o CERT.
Não lembro, sim, mas eles fizeram os manuais para os usuários, né? Para os titulares. Assim, aquilo ali, isso aí eu já acho, cara, isso é de grande valia, assim, para assim, e preparar material que torne o acesso fácil, né? E fácil em termos de valores e em termos de tempo, inclusive. Porque senão o pessoal não vai acompanhar. E aí eu acho que aí sim nós estamos falando de algo voltado para empresas de pequeno porte, tá? Uhum. Realmente tem que ter essas coisas, essa pegada mais mão na massa, assim, mas de entregar as coisas meio prontas, o checklistzinho, sem muita conversa, assim, uma coisa meio... você tem um antivírus, não use software pirata, não sei, sabe? O próprio gerenciamento de contratos, eles colocam a sugestão dos acordos de confidencialidade, ok, tranquilo, e cláusulas de segurança de forma genérica, cláusulas de segurança para serviços terceirizados de TI. Por exemplo, relações entre controlador e operador e vedação de tratamentos incompatíveis, de forma genérica. Eu estava, dia desses, dando uma aula lá, enfim, acho que era no IDP, e um dos alunos perguntou se você pudesse trazer algumas das cláusulas padrão que todo contrato deveria ter, né? É justamente isso que a gente coloca, é a dúvida, inclusive, das pessoas que estão estudando isso. O que é o mínimo? Quais são as cláusulas padrão que você precisa ter para os contratos na atualidade? Sei lá, você vai ter que ter uma obrigação de auditabilidade, você vai ter que ter cláusulas autorizadoras de auditoria, você vai ter que ter a obrigação de colaboração para o atendimento dos exercícios do titular, né? Se chega de um do lado ou do outro, ou seja, você vai ter que colaborar, assim como vai ter que colaborar também na própria parte de incidentes, assim como, a depender do caso, você pode ter que ter acesso e fazer auditoria em código-fonte, por causa de uma determinada investigação, de um cara que está fornecendo software para ti, a autorização de testes de segurança ou de invasão, a depender do contexto, mapeamento dos processos internos em ambos os lados, uso de certos padrões, até sobre questões de desenvolvimento e tal, mas isso é possível se colocar e se pensar, e várias outras coisas, né? A questão de anonimização, regras sobre armazenamento. Agora, isso tem que ser muito pormenorizado para as partes, porque se você só disser relações à obrigação de segurança e tal, né? Obrigação de segurança já existe mesmo sem que o contrato preveja. Isso é uma determinação no direito civil, pelo menos, da boa-fé objetiva. Todo contrato entre as partes, elas precisam se comportar de maneira a proteger os interesses de uma a outra. E isso inclui desenvolver e entregar softwares seguros. Isso, mesmo que não esteja escrito, é aplicável, né? Agora, eu acho que o que a gente precisa, sim, é dizer para as pessoas as cláusulas padrão para os contratos, gerenciamento de contratos, que todo contrato que houver entre controlador e operador deveria ter, né, no mínimo. E isso veja, aqui. E aí, claro, você tem até um certo problema, a gente vai ter que ver como é que a OAB vai entrar aí, porque essa é a atividade de advogados, né? Então, talvez a OAB possa entrar também, e isso de forma alguma é outro problema, né? Isso de forma alguma ainda não pode afastar a atuação de um advogado no caso concreto, porque você pode ter especificidades do ambiente que vão demandar outras coisas e outras preocupações contratuais ainda, né? Mas se é uma questão de fazer um guia, poderia sim trazer cláusulas modelo, né? E não só as cláusulas, mas o que significam essas cláusulas, né? Porque o que a gente está sentindo na pele muitas vezes é que existe uma dificuldade, né? Existe um problema a ser solucionado, tem um software para solucionar aqui uma solução, né, para atender aquela demanda, e aí quando chega na hora de ver contrato, tu vê que o pessoal não tem nada nos contratos sobre o LGPD, cara. E aí fica uma situação muito difícil, porque a instituição quer usar o software, né, o fornecedor quer vender o software, eles não tem nada de LGPD ali no meio, cara. Então, é bem delicado. E aí você começa o uso, o pior são os que já estão sendo usados, né? Claro que tem uma pressão regulatória de um para o outro, né? Mas nos nossos clientes, eu acho que a grande maioria não adequou os contratos, dos fornecedores não adequou contratos. Não. Né? Tanto que volta e meia a gente pega um contrato para avaliar, para dar uma olhada lá o que diz LGPD, para ver o que tem de demandas ali e tal, e não tem, né? Não aparece.
Tu queria comentar algo, Vinícius, ainda sobre conscientização, políticas ou gerenciamento de contratos, antes da gente ir para as medidas técnicas? A gente tem... Eu acho que, na verdade, deixa eu só ver aqui uma coisa. A gente tem medidas de segurança da informação e dados pessoais, lá, o item 2 lá do capítulo 2 lá do guia. Tem lá no parágrafo 7... ou item 7, acho que é por parágrafo isso aqui, né? Eu tô chamando de parágrafos, mas... Aparentemente, todos eles são parágrafos, mas nenhum dos itens tem mais de um parágrafo, então dá pra dizer parágrafo. Coisas que me chamaram a atenção, tá? Que lá no 7, né? Um importante ponto é o gerenciamento de riscos no âmbito da segurança da informação, que consiste no processo de identificar, quantificar e gerenciar os riscos. Cara, isso aqui, empresa de médio porte, grande porte, mal consegue fazer, cara. E aí, a gente tá falando de dar para um pequeno fazer isso aqui. Para uma pequena empresa fazer isso aqui. Identificar risco, quantificar risco. Assim, tem pilhas de livros escritos sobre isso, né? E até softwares que se propõem a fazer isso, né? Você dá alguns parâmetros e ele diz, aqui teu risco é alto. Por exemplo, ou médio. E mesmo assim, a discussão sobre essas classificações de riscos tem todo um detalhe, né? Tem todo um problema aí. Né? Então, e ainda daí segue no item 8, né? Ainda que não seja obrigatório, é indicado que o gerenciamento de riscos de segurança seja realizado periodicamente. Sim, que tem um processo, né, recorrente de avaliação de risco e tal, é algo que se recomenda. Só que é algo que, vamos lá, não é assim para você colocar em prática, mesmo numa empresa maior. Imagina isso numa pequena empresa, sabe? Então, isso aqui, por exemplo, eu acho que nesse momento é demais. Talvez um manual, alguma coisa que indique, isso aqui é um tipo de risco muito comum nas empresas, né? Esse tipo de coisa. Então, que tu dê mais ou menos uma matriz de coisas que tu não deve fazer. E se tu fizer, é um perigo. Qual é o perigo disso aqui? Isso aqui é grave se tu fizer isso aqui. Tu vai usar um pendrive para gravar coisas, que até tá citado ali, né? Tu vai usar um pendrive para levar informações da empresa contigo para casa, pro teu backup. Tu fica levando para cima e para baixo esse pendrive. Qual é o risco associado com isso, normalmente? Talvez seja... Tu dá uma coisa nesse sentido em vez de querer que se faça uma avaliação de risco. É bem delicado, né? E o meu medo, cara, sabe qual é de fato o meu receio? É que o mercado está carente de prestador de serviço nessa área. E quando tem uma carência muito grande, cara, vai aparecer avaliação de risco aí que a gente não... Mas meu aí... Deus do céu. É um pouco que um dos artigos lá do Roger Clark é por que a segurança da informação não é mais fácil para as pequenas empresas e para os consumidores. E aí ele desenvolve longamente isso e lá no fim, nas conclusões, entre outras coisas, ele acaba falando sobre falhas de mercado, falhas regulatórias e falhas, né, prejudicadas ainda, né? Compounded, agravadas por falhas industriais e de formação profissional, né? Que a gente sente muito aqui no Brasil, sobretudo a questão da relação da formação em muitas áreas, né? E uma série de carências que a gente tem nos nossos modelos de educação. Claro que isso tudo influi também, né? Mas, enfim, vamos para as medidas técnicas, Vinícius. Eles falam aqui controle de acesso, segurança de dados armazenados, segurança de comunicações e depois ainda medidas relacionadas ao uso de dispositivos móveis e serviços de nuvem. Controle de acesso é algo bem conhecido no âmbito da segurança. Lá no parágrafo 34 do guia, eles falam em autenticação, autorização e auditoria, né? Ou seja, essa necessidade de você ter métodos, né, o AAA, né, naquele guia novo lá de segurança da informação, né, que o Gabinete de Segurança Institucional lançou recentemente, até foi o Hamilton, acho que colocou lá no grupo esses dias, que é o AAA, autenticação, autorização e auditoria, né? E é muito comum, inclusive em grandes ou médias, a gente ter assim, uma festa da falta de controle de acesso, né? Isso é simples, Vinícius? Como é que tu avalia essa ideia aí de...
Tem que ter inventário de ativos ainda para fazer um bom controle de acesso. Tem outra, né? Assim, ali diz inventário, ali diz a questão de tu ter controle de acesso baseado em níveis, o mínimo do least privilege, o isso. acesso mínimo necessário e tal. Mas tá certo, né? É isso mesmo. Aí que tá certo, está corretíssimo, tá? Acontece que, e aí eu já vi isso acontecer, tá? Quando uma empresa de pequeno porte, ela depende de uma assistência, que é o fulaninho que dá, é o Beltrano que dá, ou mesmo uma empresa que faz, mas ela não faz isso de maneira assim, entende? Ela contrata a gente, é o pessoal que tá ali mexendo, vai lá instalar o Windows pro fulano, vai lá instalar o Office não sei aonde, faz a rede aqui pro Beltrano. Faz a rede pro Beltrano, ou vem instalar aqui a impressora e o scanner aqui. Cara, o que o pessoal faz? A primeira coisa que eles fazem é ir nas máquinas lá, mesmo com as configurações default do Windows, que são razoáveis em termos de não permitir acesso a compartilhamentos e coisas assim. Os caras vão lá, desativam tudo e conseguem compartilhando a pasta com todo mundo na rede, cara. E aí uma festa pra malware e pra ransomware. Claro, assim, então... Tá, mas eu vou te provocar agora, porque... Tá, mas o que a gente faz, então? O que a gente faz, então? Não, mas o que a gente faz? Então, se isso é tão difícil, se isso é tão impossível, que você não vai fazer... Não, mas percebe que daí talvez seja um problema que talvez não seja da NPD, né? Somente. Porque, em primeiro lugar, proteção de dados, inclusive, é direito fundamental. Bom, não tem desculpa. Os dados têm que ser protegidos. Tem que fazer. Tem que proteger, sim. Né? Okay. Tem que proteger. Agora, poxa, pensar em controle de acesso também pode ser algo pensado de maneira facilitada, né? Olha, você pode ter divisão de, pelo menos, entre setores, cada setor terá a sua área de armazenamento de arquivos separadas, você, até mesmo na nuvem, Office 365 e o Google te permite fazer coisas nesse sentido, com grupos, sem um grau de dificuldade inatingível por uma pequena, não concorda? Concordo. Mas eu creio que nós vamos ter que... A NPD vai ter que começar a apertar um outro lado na história. Tá? Não dá para deixar, por exemplo, quem desenvolve software profissionalmente, empresas estabelecidas que tem esse como um dos seus... Como seu... como é que é o código de... É o KNAI. O KNAI, que tem o seu principal KNAI de desenvolvimento de software e tal, e que fornece software... não dá para ficar exigindo do carinha lá da ponta, de uma média, pequena empresa que toma esses serviços, que ela avalie coisas que ela não tem condições de avaliar. Então, talvez um bom caminho... Porque o que a gente tem visto por enquanto? O pessoal está desenvolvendo software e segue desenvolvendo do mesmo jeito que estava desenvolvendo antes. Sem LGPD, com LGPD, do mesmo jeito. Não todo mundo. Não todo mundo, ok. Mas, assim, vários terceiros estão fazendo isso. Mantém os sistemas, estão oferecendo os sistemas do mesmo jeito e tal. Põe uma política lá na capa do site. Põe uma política lá, tá? Eu encontrei uma política, não uma política, um termo de uso lá de uma colocando que os sistemas são 100% seguros. Garante que seus sistemas são 100% seguros, tá escrito lá. Tá? Que perigo. E que ao compartilhar os seus dados, ao compartilhar com parceiros, garante que os parceiros se comprometem com o mesmo nível de segurança. Sim. Assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que talvez a gente vai ter que sim exigir um mínimo de quem desenvolve software. Não dá, compreende? É como se a gente tivesse um monte de fabricante de carro e os caras vão fabricando o carro de qualquer jeito. Uns usam uns freios porcaria, outros usam um airbag lá fora do padrão, o outro usa não sei o que e tal, o outro nem coloca airbag, só diz que tem um airbag e não coloca. Mas aí, Vinícius... E aí o consumidor, tá, vamos botar aí desse jeito, o consumidor é que tem que pedir a garantia que realmente do que tem, e ele não tem nem condições de verificar isso, cara. Ele não tem condições de verificar. Mas aí a regulação setorial também que vai fazer isso, né, Vinícius? Mas a questão bancária, no ambiente bancário, você tem isso acontecendo. Nas questões de saúde, por exemplo, você tem lá o padrão TIS lá de segurança, né? Tô até com ele aberto aqui.
Padrão TISO está organizando em organizacional, conteúdo, representação de consciência de saúde, segurança e privacidade, comunicação, padrão TISO. Mas isso é setorial também, né? Eu não sei se a NPD conseguiria fazer isso para todas as... Guilherme, talvez o jeito fosse responsabilizar de alguma maneira. Porque assim, mas como tem é que a lei, pode... a lei responsabiliza todo mundo que não cumpre a lei. Sim, mas acontece que no momento que tu contrata um software e tu não verificou, tu que contratou, não tem garantia de que aquilo lá tá tudo certo, não foi atrás dessas garantias, e tu nem sabe como buscar elas, tu tá expondo, tu tá correndo um risco de repente ter um problema, ter um incidente por causa de um software terceiro. Cara, e o que tem de software por aí que ainda tá pilhado de SQL injection, assim, num nível que é inadmissível, assim, é inadmissível para quem desenvolva software cometer certos erros. Alguns tipos de SQL injection pode ser assim, tá muito difícil de se dar conta e tal. Mas tem alguns, cara, que é ridículo, cara, e o pessoal continua fazendo. Então, como é que fica isso, entende, para uma pequena empresa avaliar? Tá, mas deixa eu voltar aqui pro controle de acesso, que era o que a gente estava falando, e eles ainda colocam coisas bem atingíveis, que é estabelecer níveis de permissão na proporção da necessidade, somente acessa, você só vai acessar o que você precisa. Política de senhas com complexidade, relativamente simples na questão de domínio, enfim, tu consegue fazer isso. Sem permitir o uso de senhas padrão, ok. Proibir o compartilhamento de contas, ok. Proíbe na política, claro, que tem que conferir. Não compartilha. Embora seja extremamente comum, o pessoal compartilha conta, compartilha certificado digital. Aplicar o princípio do menor privilégio. Esse é um pouco mais difícil, porque você tem que ter um bom conhecimento do ambiente, você tem que ter um inventário de ativos informacionais muito bem feito e definição organizacional muito bem composta para que você consiga saber qual é o menor privilégio, porque senão, como é que você vai saber, né? E ainda, uso de múltiplo fator de autenticação, isso é relativamente fácil. Eu só criticaria que eles batem muito ao uso de SMS como segundo fator de autenticação. Eu tenho minhas dúvidas se a gente não deveria evitar o uso de SMS para segundo fator de autenticação e apostar em softwares de autenticação que eles também colocam ali, né? Mas é uma dúvida mesmo. Aí acho que tem situações e situações, né? Porque tem certas situações que realmente a SMS, em termos de usabilidade lá, pode ser mais interessante e tal. Em termos de segurança, obviamente que o ideal seria não utilizar, em termos de segurança. Mas... Segurança de dados armazenados, o próximo aqui, Vinícius. Aí vale em criptografia, backup. Backup, assim, backup realmente, backup seria uma daquelas coisas bem basiconas de se fazer, né, junto com não use software pirata, né, não chame o ciclaninho lá para instalar o Office pirata ou o Windows. Múltiplos fatores de autenticação também, acho. Aí se tu usar, vamos supor que, considerando que a maioria vai usar o Windows, tá, vamos ser franco, né, a maioria vai usar o Windows. Se tu usar o Windows e tu fizer login na tua conta lá, vincular o teu Windows 10 lá com a Microsoft, tu pode já ativar tem o autenticador do Windows para instalar no celular, então tu pode instalar ali e já usar esse negócio. Tu pode botar um antivírus decente ali, um antivírus pago com atualizações e tal, e só em tu não usar software pirata. Tá? E não ficar esculhambando com as configurações default do Windows. Não que seja grande coisa, tá? Mas é melhor do que ficar tudo escancarado. Fazer backup. E tu fizer um backup... E não carregar dados que eles sugerem em dispositivos de armazenamento, não fazer, mas se for indispensável... Aí tu paga os R$800 lá. Aí tu paga os R$800 lá do Windows 10 Pro. Aí tu pode cifrar. Se tu pegar o Windows que vem com o teu computador lá, talvez tu não possa fazer isso, tá? Depende da edição. Tu vai ter que pagar 800 pra poder. Deixa eu te fazer uma outra provocação. Essas críticas que a gente coloca acerca da dificuldade, como é que eles vão fazer isso? Como é que as empresas vão fazer? As pequenas vão fazer isso? Será que não vem um pouco até de uma cultura meio permissiva que a gente tem de dizer, isso é muito difícil, vamos deixar para depois? Não vão fazer e tal. Eu acho que a questão não é fazer ou não. Eu acho que a questão não é fazer ou não. Acho que a questão é o como. Então, se a gente chegar, por exemplo, lascando o como, chegar com avaliação de risco periódica, por uma empresa de pequeno porte, já era. Assim, não vão fazer. Se a gente
não estabelecer o mínimo, assim, por isso que eu digo assim, essa questão do software pirata, que a gente já falou, não vou repetir de novo, que a gente já falou aqui algumas vezes do que deveria ser. Se começar por aí, uma pequena empresa já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Se começar por aí. Tá? E eu acho que sim, tem um mercado bastante bom aí para ser explorado por novas empresas e tudo mais, que se foquem nesse, que de forma séria, né? Se foquem nesse mercado de empresas de pequeno porte, microempresas e tal. Porque é difícil. Mesmo nós sentimos dificuldades quando a gente pega um cliente assim, que é muito pequeno para fazer algum tipo de trabalho entre os nossos nosso portfólio aqui. A gente tem uma certa dificuldade, o pessoal tem pouca gente, não tem, assim, todo mundo faz um monte de coisa ao mesmo tempo, o pessoal não tem tempo para parar e fazer certas coisas, não tem como destacar uma equipe para fazer certas coisas que precisam ser feitas. A cultura organizacional dificulta muitas vezes, então talvez não, com certeza a gente tem um mercado aí para ser explorado nesse sentido. Tem um espaço, tem um bom espaço aí. E eu acho que é isso que precisa, sabe? Algo que dê para ser feito de uma maneira, atender essas micro e pequenas empresas aí, as pequenas de pequeno porte, atendê-las de uma maneira que não saia tão caro, não seja tão custoso para o fornecedor de serviço, né? E que ao mesmo tempo atenda ela nas suas necessidades, e principalmente assim, o ponto principal, cara, eu começo a pensar que é a questão a questão ética e a questão da seriedade. Porque uma empresa que fornece suporte técnico e fica instalando software pirata, para quem quer que seja... Mas isso eu acho que é meio que exceção também, né, Vinícius? Não é, cara. Não é. Esses suportezinhos assim que a gente tem do pessoal presta suporte para escritório tal, para empresa tal, que vinham falando da empresa X lá, o pessoal instala, cara. Instala na cara de pau. Então, assim, o Hamilton tá dizendo que tem um monte. Tem um monte. Então, cara, eles fazem isso e não estão nem aí. Então, e aí, as pessoas, às vezes, às vezes, elas, sinceramente, as pessoas da empresa acham que elas estão usando o software até tá quente, legal, cara, e não tá. E estão lá com cracker, que não sei o quê, Então, eu acho que... Mas esse é um outro problema, eu acho, né? É um outro problema mais difícil de resolver. Aí que tá. Eu acho que... Eu acho não, quem acha não acha nada, né? Eu acredito que tá relacionado. Porque é uma questão de seriedade. E aí, é o mercado de limões. E volta-se a formação também lá do Marco Civil, né? De todos esses profissionais, né? O Hamilton tá falando assim, para resolver rápido, o cliente adora, porque resolve voando e ainda economiza. É quase cultural. Eu diria cultural mesmo, Hamilton. Sim, é cultural, cara. Assim, por que eu acho que tá correlacionado isso, tá? Porque o cara... Nós sentimos isso na pele, Guilherme. Quer ver onde eu quero chegar? Assim, nós sentimos isso na pele. Porque a gente, quando nós encontramos um problema, seja em software, seja no ambiente, seja no que for, e a gente entende que aquilo ali é crítico, que aquilo ali é sério, a gente correndo o risco muitas vezes de desagradar o cliente, a gente diz, cara, isso aqui é um problema sério. Tu não segue adiante desse jeito aqui. E às vezes a gente mesmo escala o problema. Sério, né? Assim, quantas vezes já aconteceu isso? Não, já aconteceu de ficarem brabos com a gente. Com a gente, assim. Colocarem em relatório os problemas que a gente achou, né? Exato, assim, vocês estão com este problema aqui, isso aqui não tá adequado, vocês vão tomar um ferro aqui, logo ali adiante se siga desse jeito. Então, essa seriedade em que tu corre o risco de se incomodar com o cliente é o que tu precisa quando tu faz, por exemplo, um suporte técnico. Como assim um suporte técnico? É dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com suporte técnico, vou fazer instalação de sistema operacional, vou fazer instalação de pacote Office, de outros softwares que as criaturas precisem, que meus clientes precisem. Mas eu vou definir já como limite ético aqui do meu trabalho o fato de que eu não instalarei softwares piratas. Eu quero ver. Não, eu diria até que a gente vai ter um trabalho também de colocar esse guia aqui, por exemplo, e as suas evoluções, e isso é importante, né? É algo que não está encerrado e é algo que vai evoluindo, né? Claro. Mas esse guia aqui, e olha a responsabilidade desse tipo de profissional que você está colocando, né, Vinícius?
do cara que vai lá, que arruma impressora, que instala a rede, que monta a máquina, que eventualmente instala lá um firewallzinho, né? É um grupo de profissionais, né, que desempenha um papel relevantíssimo para essas pequenas empresas, e isso vai cair no colo desses profissionais. E veja, eles não estão obrigados. Eles não estão obrigados a saber disso. Quem vai orientar, galera. Chega a bater no microfone de tão emocionado aqui. Mas eles não têm. Quem vai orientar? Eles não têm condições, e não é. Eu não quero dizer que eles não têm condições para ofendê-los. Não, eles não têm condições porque a área de atuação deles é outra, né? Agora, isso vai cair na mão deles. Eles vão ter que decorar isso aqui, vão ter que usar esse guiazinho, vão ter que conhecer esse guiazinho, porque se esses caras seguirem esse guiazinho, eu falo guiazinho também de forma nenhuma, né, como demérito, mas esse guia... Esse guia resumido. Porque quer dizer. O guia que eu quero dizer que é para as pequenas empresas, ele tem 21 páginas, enfim, né? Mas uma vez que se eles implementarem isso, a gente já vai ter um negócio bem interessante, né? Eu concordo contigo, se tirar dali análise de risco... Mas que a análise de risco você pode fazer, Vinícius, uma análise de risco simplificada. Com uma metodologia simples de você, pelo menos cruzar certas ameaças. Você usou uma palavra difícil agora. Qual? Metodologia. Você vai ter que ter uma metodologia, né? Metodologia. Aí, assim, vê aí o pessoal que está disposto a abrir um livro, né, de análise de risco. Vamos adiante, Vinícius, porque nós temos ainda a segurança das comunicações, que é um dos menores itens e é crítico, e eles falam em uso de meios cifrados de comunicação, ok, e uso e manutenção de firewall e WAF, Web Application Firewall, antivírus, anti-spam e filtros de e-mail. O Wafer. Não, mas lá no nosso episódio 49 a gente falava do uso de proxy. Sim! Mas aí que é algo fácil de colocar em qualquer ambiente, Vinícius. Colocar um proxy funcionando no ambiente. Cara, eu concordo. O que cada um acessa é algo fácil. Eu concordo e eu não estou criticando o relatório. Não é isso. O relatório não, o guia, tá? Porque se eu disser que isso está errado no guia, tá errado lá no nosso episódio de 2014 que a gente gravou e falou sobre isso. Uhum. A gente não falou WAF, obviamente, naquela época. A gente falou de Firewall e falamos de proxy, tá? Integrado ao Firewall. Mas mesmo isso, hoje, depende disso que eu acabei de falar, dessa galera que presta serviço. Daqui a pouco, para uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, tu ter um antivírus decente instalado, já é o firewall que tu precisa ter, meu amigo. Uhum. Aí tu integra lá, aí tem o Milton tá fazendo propaganda ali da Kaspersky ali, mas a gente não tem... Uhum. Eu falei aqui, Milton, mas a gente não né? A gente não tem... que é patrocínio da Kaspersky. Mas o Milton fala, o cliente nos procura e querendo cibersegurança, é a primeira coisa que a gente solicita, o Hamilton falando, né? Nosso apoiador. Programas licenciados, ou seja, 0 cracks, tá? E EDR pago. Preferência a dele, Kaspersky, tá? Se tu fizer isso, que é o que a gente tava falando antes, cara, já tá meio caminho andado, já tem ali... Não tem um proxy, mas tu vai ter, por exemplo, o Kaspersky, ele tem um módulozinho lá, um plugin lá pro navegador, e ele já começa a checar lá aquilo que tu tá acessando, outros softwares de produtos antivírus também fazem isso. Agora, tu falar em WAF, para uma empresa de pequeno porte... tu acha que é muito difícil? Não vai rolar. Assim, não vai rolar. E se tu depender de quem instala... E o Firewall? Hoje aí que tá, eu acho que o Firewall hoje já tá mais tranquilo, entre aspas, tá? Mais tranquilo, por quê? Porque tu acaba tendo, no mínimo ali, o cara no acesso à internet dele, ele tem um NATzinho, enquanto não tiver tudo com IP versão 6, que daí vai avacalhar tudo. Mas assim, tem um NAT, no mínimo um NAT no roteador, e se tu tiver um Windows legítimo, instalado, com um bom antivírus, tu já tem uma certa filtragem ali de tráfego, ou de tentativa de conexão nas portas, ou com quem fala contigo na rede e tal. E é só não fazer bobagem com senha, né? Na hora de compartilhamento. E aí, eu não sei se princípio do menor privilégio, compreende isso? E essa dica serve para alguém que vai estudar para oferecer o serviço para o pequeno. Para o pequeno em si,
Só se ele tiver alguém lá dentro envolvido com TI estudando essas coisas. Se não, cara, o que dá para dizer? Olha, usa uma boa senha para te logar na tua máquina, tá? E ao compartilhar pastas, verifica com quem tu tá compartilhando pastas, etc. E tu pode, de repente, usar até serviço em nuvem. Eu uso o Microsoft. Tá, então usa logo lá, pega uma conta família lá no Office 365, usa lá o OneDrive, vai ter lá o autenticador e pronto, põe os arquivos lá. E não fica compartilhando arquivo na rede. Tá, e se eu te falasse, aqui eles trouxeram essas recomendações, né? Que estão corretas, eu acho que... Sim, estão. Agora... Eu acho um pouco de exagero só. O único... Aí sim, aí é com relação às recomendações em si do guia, tá? Eu acho exagerado para uma empresa de pequeno, médio porte... Médio não. De pequeno porte. Gerir risco. Processo repetitivo de gestão. Inclusive achar alguém que vai fazer esse cálculo de risco direitinho, essa gerência aí, num valor que normalmente essas empresas estão, assim, no geral, estariam dispostas a pagar. E mas não te esquece que, por outro lado, nós estamos tratando dados pessoais, né? E essa conta nós não devemos deixar ser paga pelo próprio titular dos dados, né? Sem Porque dúvida. se é assim, então acaba com a lei. Vamos revogar a LGPD. É isso que tu quer revogar a LGPD, é isso? Não é isso. O que eu tô dizendo é que a gente tem que resolver isso, mas eu não sei se essas nossas dicas lá de 2014, que na real, né, então é o Roger Clark que tá por trás delas, né? A gente trouxe a partir do artigo dele, e que várias delas, quase praticamente todas elas, reaparecem agora nesse guia, que é muito importante que a NPD faça, mas eu acho que a gente tem um gap aí. Acho que tem um espaço... Eu acho que esse guia, ele ainda não fala com a empresa de pequeno porte. Eu acho que tem um gap. E para resolver esse gap, que tem que ser resolvido, eu concordo contigo, a gente tem que fazer isso. Para resolver esse gap, a gente precisa de profissionais na área de TI que estejam dispostos a se especializar em risco, em LGPD, entender o que é, o que não é, entender como, tipo, minimamente um contrato e tal. Uhum. E que tenha, isso é o mais importante, que o resto tu vai atrás, né? Que tenha um comprometimento ético, né, com as soluções que estão sendo levadas para o cliente. E aí, resolvendo esse gap aí, beleza. Agora, enquanto isso não tiver resolvido, é mais fácil eu chegar pro escritório da minha esposa e dizer para eles: vocês não me usem o Windows pirata. Office, vocês comprem o Office. Eles têm lá os Office, tudo comprado na Office. Mas hoje o Office é tão barato para comprar. Ok, cara, mas não tem gente que usa pirata ainda. O Windows 10, ainda tem gente usando pirata, assim. Então façam isso. Antivírus, põem o antivírus decente lá. Paguem o raio do antivírus. Backup. Compartilhem. Vamos fazer um backup. As próprias soluções que a gente usa, a gente paga. Eu pago para minha casa uma solução de backup aqui. Sim, eu gasto 50 pila todo mês com backup. Você fica, poxa, eu tô pagando R$50 por mês pra fazer backup, né? E o detalhe, né? É um backup que serviria tranquilo pra uma empresa pequena, assim, bem de boa. Total, porque o armazenamento é limitado, né? É limitado. E tem versionamento e tem tudo aquilo que a gente falou lá no episódio. Tem tudo que precisa, então... Eu fui dar uma olhada agora na 27002, na parte de segurança de comunicações. Eu ainda adicionaria aqui, mas também é difícil de falar em segregação de redes para pequena empresa, é complicado, né? Sobretudo, a segregação de redes ficou bastante relevante agora com os ransomwares, né? Eu acho que a gente tem que falar também sobre segurança de rede sem fio, né? Porque a gente chega nos locais, às vezes, entra na rede, aí tá todo mundo usando a mesma rede. Poxa, isso para segurança é um problemaço e é algo fácil de resolver, né? Você ter um controlezinho de segurança, pelo menos segregando visitantes para não deixar todos eles na mesma rede, né? É aquelas bobagens de não usar o telefone da empresa como senha. Eles ainda falam... vamos aí um pouquinho mais rápido aqui, Vinícius, vamos lá. Eles ainda falam, pra gente terminar, sobre manutenção de programa de gerenciamento de vulnerabilidades, ou seja, gerenciamento de patches, que é algo também complicado, né? Porque se você for pensar, não é só patches de software de prateleira, né? A gente tem que pensar, e aí isso sim é uma outra coisa, pensando em cláusulas contratuais padrão, é um programa de
da própria validade técnica do software, que o teu fornecedor ele vai se comprometer a ir corrigindo vulnerabilidades nesses softwares, porque isso é crucial com questão de nuvem, que eles falam logo depois, né? Então, para mim, um grande ponto de preocupação aquilo mesmo que você colocou antes, né? É você pensar também em cláusulas contratuais padrão, mas em acordos aí com esses desenvolvedores para que eles também assumam essa responsabilidade, né? Assim, eu acho que tá na hora de começar a ter alguma coisa um pouco mais consistente com relação a um mínimo do que uma aplicação tem que ter, do que um software tem que ter. Assim, tu não pode... E eu acho que a gente vai nessa direção, tá? Mais cedo ou mais tarde. Porque enquanto a gente... A LGPD, claro que ela pega o operador também, né? Aquele que é o operador. Claro. Operador é controlador, claro. Operador e controlador. Mas a gente está vendo muitos controladores se preocupando, tá? E muitos operadores, no sentido de fornecedores de soluções de software, que estão preocupados em fazer software funcionar e não estão preocupados muito com a LGPD. Mas isso é um problema histórico da segurança, né? Mas aí é o seguinte, lembra, aquilo que a gente imaginou que iria acontecer com relação ao uso de dados pessoais, aconteceu. O que eu imagino, pra gente olhar daqui a alguns anos, essa minha afirmação, tá? O que eu imagino daqui a algum tempo é que, pessoal, a NPD vai se dar conta de que a gente tem um problema muito sério com relação ao desenvolvimento de software, sim, com gente sem preparo nenhum, sem conhecimento nenhum, desenvolvendo eu fiz um treinamentozinho num site lá e agora desenvolvo software comercial. E o pessoal desenvolve software assim, e daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa nessa direção, sabe? Eu creio que vai começar a ter, assim... uma responsabilização que já está meio prevista lá pelo operador, tá? Mas no sentido de que, por exemplo, se eu contratar um serviço cheio de um software lá, um site, né, um software as a service, cheio de bug de SQL injection, pegar uma SQL injection lá, que é uma coisa assim que é uma coisa que não deveria ter mais. A responsabilidade de ter previsto isso, ou de não ter isso, de cuidar para que isso não existisse, ela é minha ou ela é 100% do desenvolvedor? Porque, vamos lá, se alguém nos chama para ser um perito... Como é que chama? Perito... Judicial. É um perito judicial, né? Se o juiz nomeia... Ou assistente técnico. Um assistente técnico e tal. Da parte que te chama. Não, mas ele não seria a parte que chama, no sentido do um juiz mesmo, tá? Então perito oficial. O perito oficial. Se ele pergunta, se ele pega um caso de vazamento, tá? E aí tá lá o software, alguém dá uma olhada lá e o software é virado, assim, e tu vê que ele é todo mal feito, a autenticação não funciona, nem tem, é um negócio meia boca, assim, feito de qualquer jeito, o cara que fez não sabe o que fez e tal. E ele diz assim, olha, isso aqui não dá nem pra considerar software, né, da maneira como tá. E aí ele responsabiliza integralmente o fornecedor do software. É como... Eu posso entender que tem um vício, entende? Eu posso não, pegar sem dúvida. Ele tem o ponto eu tô botando hipoteticamente aqui, tá? Sim. Porque não, imagino que a gente vai começar a ter essas discussões. Mas assim, pra carro a gente tem um certo padrão. O cara não pode fazer um carro de qualquer jeito. Tá? O cara não pode... Nenhuma fábrica pode fabricar um carro assim, de qualquer jeito. Tem certos padrões que ele tem que seguir. Em software, por enquanto, o cara desenvolve de qualquer jeito. Tá bom. Para terminar, Vinícius, as últimas duas, que seriam medidas relacionadas ao uso de dispositivos móveis, eu achei isso aqui bem interessante e bem factível, viu? Cara, não usa os teus dispositivos privados para atividades empresariais, separa isso, adota lá as funcionalidades de deleção em caso de perda ou roubo, ou até o próprio Android, o iPhone já fazem isso também, né? E também promover certas autenticações ou autenticação por múltiplos fatores para o uso desses equipamentos. Eles não falaram aqui sobre a questão de... não falaram sobre questões de backup para esses dispositivos, eventualmente quando houver,
mas também de cifragem, né? Mas obviamente tem que ser cifrado, sobretudo se você leva ele para fora, né? Se você perde, coisa do gênero. E um problema bem comum é não só acionar a cifragem, que em vários aparelhos mais recentes já vem ativado, né? Mas também tem a questão do próprio chip, né? De alterar o PIN do chip. Mas assim, que você não deve evitar ao máximo tratar dados pessoais, profissionais nesses equipamentos. Às vezes não dá, né? Fiz uma compra aqui, tá com obra lá, fiz uma compra toda pelo WhatsApp e vai contrato, vai dado pessoal. Não paguei por Pix. Ah, por Pix, né? Mas, achei que tinha pago, quer dizer, acho que paguei pra loja, não sei se não foi um fim. Olha só, Guilherme, deposite nesta outra conta aqui, a nossa conta anterior mudou, né? Nossa conta mudou. Cara, um problema. E por último, as medidas relacionadas a serviços de nuvem, eles indicam medidas consideradas prioritárias, como manter um SLA contendo regras de segurança, contratos em que os prestadores de serviços de nuvem devem atender as medidas de segurança e definir requisitos de acesso aos usuários para essas técnicas, como técnicas de autenticação e coisas do gênero. Mas é um pouco aquilo que você colocou antes, né? A gente tem vários mundos aqui. Desde o pequeno serviço de nuvem que você consegue, de fato, negociar com ele e propor alterações contratuais, até os grandes, e vamos lá também, os grandes, eles estão, em grande parte, adequados para cumprir as regulações nos países que eles estão. Para eles é mais fácil fazer isso, né? Agora, aqui para os pequenos, eu acho, né? E vamos lá, também não é qualquer... sem as cláusulas padrão e também com a própria dificuldade aqui de você encontrar até profissionais do direito para, ali, falar em SLA para advogados, acho que a grande maioria não alcança. Assim, fora aqueles que estão nessa área, né? Nessa área, né? Ou seja, você tem que pensar ainda que essas pequenas empresas ainda vão precisar contar não só com profissionais especializados em segurança ou minimamente especializados em algumas dessas coisas, como análise de risco e metodologias para análise de risco contínua, de medição de risco, que é algo complexo para as pequenas, também como um corpo jurídico habilitado para fazer isso, que também é algo difícil. Mas veja, eu acho que talvez seja um outro problema, até de uma falta específica do Brasil e de países em desenvolvimento, né? A própria falta e as falhas de educação, de formação, de desenvolvimento, da dificuldade de contratar certos serviços. E isso a gente falou lá no episódio 49, né? Ao falar sobre as dificuldades de aplicação das medidas propostas pelo Roger Clark, ele está na Austrália, né? Então, o ambiente é outro, a questão de formação é outra, a questão institucional é outra. A gente tem as nossas peculiaridades nacionais aqui que também acabam dificultando esse tipo de coisa, né? Falhas e problemas de educação e de formação afetam esse tipo de serviços especializados, que é o que a gente está falando aqui, né? Exatamente. A gente foi longe aqui, Vinícius. Não, assim, ó. Vamos já terminando. Vamos pro fim? Vamos. Nas considerações finais, quer fazer as tuas primeiras aí, que já tá embalado? Eu não sei se eu tenho considerações finais. Eu diria que eu festejo a criação desse guia. Eu acho que, como eu disse antes, as grandes têm que ficar muito atentas a isso aqui também. Porque se elas são grandes e não tem... Se as grandes que são grandes não têm o que na visão da NPD as pequenas deveriam ter, você vai ter um gap, um problema de conformidade aqui, mesmo que seja um guia muito relevante, assim, ou seja, a partir de agora isso aqui é a base, meu amigo, a partir de agora se você não tiver isso aqui, você não tem sequer o mínimo pro que se entende de base para medidas de segurança da informação para tratamento de dados pessoais. Então as grandes devem se preocupar. Nós temos um baseline definido pela NPD. Claro, está sendo construído, são os primeiros documentos. Mas já antes nós, não vou dizer não tínhamos nada, porque a gente sempre bate naquela história da 27701, que tem o anexo. E 5, que tem um anexo, e cujo anexo, né, que só tem na versão, né, da BNT, na NBR, né, o anexo vincula
os itens da 27.001 e os acrescentados, né, estendidos pela 27.701, vincula diretamente a artigos, parágrafos, incisos da LGPD. É verdade. Então, assim, ó, ali a gente já tem um baseline interessante, assim, ali já tem uma linha base de algumas coisas, ali já tem uma coisa muito importante. Inclusive, a gente tem um episódio gravado sobre isso. E agora, com este guia, que é voltado para pequenas de pequeno porte, bom, a gente pode discutir se ele é adequado ali para as empresas de pequeno porte ou não, né? Se assim, no sentido de se ele está digerível o suficiente, tá? Eu acho que ainda não. Eu acho que tem um gap ali que a gente tem que resolver para esse negócio realmente funcionar. E de linguagem, de tradução, talvez. Que nem a gente talvez conseguiu fazer direito lá em 2014. Tá? E que talvez o Roger Clark também não tenha conseguido fazer, pelo menos não para nossa realidade aqui, e eu acho que também lá fora, tá? E veja, e ele questiona isso nesse outro artigo das discussões do porquê que é tão difícil segurança da informação para pequenas empresas. Tem um artigo dele sobre isso lá do... que você vai encontrar lá no show notes do episódio 43? 49. Então, tem... ok, a gente pode discutir essa questão, se ele não é digerível ainda, assim, plenamente digerível pelas pequenas e médias empresas. Mas para as grandes... para as grandes, esse é o baseline, esse é o mínimo. E te dizer que já tá muito bom. Para as grandes tá ótimo. Assim, quando tu fala em gerenciamento de risco, medição, eu diria ainda que a gente tem um caminho que, vamos lá, a NPD, ela tem as suas funções institucionais, mas ela não vai resolver todos os problemas do mundo, né? E problemas que sequer estão ao alcance dela. E aí a regulação setorial e os setores, né, eles vão começar já a fazer o seu trabalho. Por exemplo, a gente viu recentemente até o guia lá feito entre outras pessoas, obviamente, mas o Danilo Doneda participou também lá para o pessoal da CNT. É o Guia de Boas Práticas de Proteção de Dados no setor de transporte. Agora, claro, o setor de transporte, via de regra, são empresas mais com porte maior, né? Às vezes até com seguradoras envolvidas, enfim. Então, claro que aqui a perspectiva... É um nicho de mercado que tem uma série de prestadores de serviço grandes, voltados para esse nicho. Mas note aqui, claro que o guia, ele é um guia para proteção de dados como um todo, né? Não é só de segurança, tem 102 páginas, então é algo bem relevante da gente se verificar aqui também, né? Mas basicamente é isso, cara. Então, eu diria, eu acho que é isso. Eu te dizer que enquanto a gente tiver a gente fazendo LGPD a R$200 por mês aí, nós temos um problema bem sério com todo o resto. Mas então, isso é outro problema, né? Esse é pano pra... É mais pano pra manga pra um outro episódio. Tá bom. É isso, Guilherme. Chegamos ao final. É isso aí, chegamos ao final. O Craig não nos deixou na mão. O cachorrinho que grava pra nós aqui no Discord não nos deixou na mão. A transmissão pro YouTube, pelo que eu vi, não deu nenhum problema. Vamos ver se a gente mantém essa transmissão aqui. Que a gente fez da outra vez, mas a gente não fez ao vivo. A gente gravou e depois postou. E dessa vez que a gente resolveu, vamos fazer ao vivo ali, avisar o pessoal lá no grupo de supetão mesmo, quem tiver no ar ali, quiser acompanhar, pode ver a gente gravando na hora. Se a gente fizer mais vezes, avisaremos lá pelo grupo. Ótimo. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.